Fala, cambada do céu! E aí, Luan, olha nós de novo aí, cara, pra fazer uma revisitando de álbum! É nóis, mais um álbum que a gente vai relembrar aquela nostalgia que a gente gosta, né, cara, de sentir de vez em quando. Exatamente, e bota nostálgico nisso. Esse álbum aqui, maluco, olha, bons tempos desse álbum aqui. Você pode até, não sei, questão de qualidade e tudo, por mais que seja um ótimo álbum, mas em questão comercial, Exatamente. um dos maiores álbuns pop da história de todos os tempos. E hoje, dia 24 de agosto, no dia de lançamento desse vídeo, tá fazendo 10 anos de idade. Eu tô falando de Teenage Dream, o ponto de solidificação na carreira da Katy Perry. Luazito, depois da vinhetinha, vamos trocar uma ideia sobre esse álbum muito importante. É isso aí. Então, foi! Luan, você, de novo, porque a gente tá falando outro disco de 10 anos atrás, você tem noção do quanto que aquilo tocou naquela época, cara? Você mesmo sendo novo, você lembra aquilo, não é possível. Eu lembro. Nossa, tocou pra caralho, né, mano? Eu acho que, assim, todos os singles ficou tocando por um bom tempo. Eu lembro que quando ela lançou o Prism, já em 2013, ainda tinha single tocando pra caramba nesse Cara, álbum, ela né? foi lançar a versão Deluxe em Sim, 2012, cara. Exatamente. Então, tipo, 2 anos depois do disco. É, porque, tipo, não precisava ficar tocando no assunto do álbum, porque o álbum já tava rolando pra sempre, assim, tá ligado? Teenage Dream, ele é um álbum que ele veio ali pós o sucesso, também estrondoso, do seu segundo disco, que pra muita gente talvez seja o debut real dela. Se eu não fosse pesquisar, pra mim era o debut dela, que é o One of the Boys, porque tem muita gente que nem considera o Kate Hudson. É isso, ela teve o debut comercial mainstream em One of the Boys, e em Teenage Dream ela muda a figura daquela Kate pin-up, né, daquele primeiro trabalho, e ela joga uma dose de glicose inacreditável aqui nesse trabalho. Inclusive, não só fez ele comercialmente ser um sucesso, mas ele também foi que ele concorreu ao Grammy com o Arcade Fire, que a gente falou no programa. Porque o impacto foi muito grande, assim, né? Eu acho. Tanto da figura Katy Perry, que estava crescendo a um patamar não antes visto, quanto da própria música mesmo, tá ligado? Pode crer, sim. A produção do álbum era só monstro, o famigerado Dr. Luke da queixa, né? Todos os caôs que ele teve, com outras pessoas também, que ele teve essas coisas de assédio sexual. O onipresente Max Martin e outros como o Trick Stewart, o Benny Blanco, o Stargate, Greg Wells. Então, tipo, ela ali tava na nata ali, meu irmão, da época, do galera de produção. E musicalmente, ele varia ali entre o pop, o eletropop, e ele incorpora outros estilos musicais que a gente vai conversar também, que ele já fazia isso no disco anterior, mas acho que aqui ele vai até um pouquinho mais fundo em algumas outras coisas, e até fazendo coisas que a gente tá vendo hoje em dia com mais afinco, que ela já estava dando umas pinceladas ali, e bem, boas pinceladas, junto, inclusive, com o outro disco que estava concorrendo no Grammy naquele ano ali, só que o disco, no caso, não é de 2010, né? O disco é de 2009, que é o Fame Monster, que também fazia algumas dessas coisas que a gente vai falar aqui. Mas é um disco onde ela fala muito sobre... Ela revisita amores aqui nesse disco, ela fala sobre festas, sobre o empoderamento feminino, o autoempoderamento, o crescimento pessoal, sabe, esses dilemas. Vamos agora já ir para a parte das vendagens. É escroto, é muito sinistro o que essa mulher fez. Vamos lá, o disco ele foi muito bem recebido comercialmente e liderando as paradas na Austrália, na Áustria, no Canadá, na Escócia e na Irlanda, na Nova Zelândia e Reino Unido. Nos Estados Unidos, ele debutou no topo da Billboard 200, com 192 mil unidades vendidas. Isso numa época... Já era 2010, pode crer. Decaída, já ferrada. Foi, inclusive, o último período que as pessoas estavam vendendo muito disco ainda. E ela totalizou, nos Estados Unidos, 3 milhões de unidades, sendo certificado como platina tripla. Mundialmente, vendeu mais de 20 milhões de cópias, sendo o segundo pop mais vendido da década, atrás somente da outra, né? Da queridinha da América, né? Que é Taylor Swift, o seu 1979,
que vendeu 24 milhões de cópias. Explicável, né? Até porque ela, inclusive, eu acho que ela faz coisas ali algumas coisas que a própria Taylor viria a fazer mais pra frente. Pode crer. No Red e tal, né? Também sinto isso. O disco ele teve 5 singles lançados. E todos monstruosos também de sucesso, como a gente disse, como tocava absurdamente essas músicas e com merecimento. Não tocavam só porque, sei lá, eram singles que por acaso fizeram sucesso e tava na modinha, não. Todas as músicas eram muito boas, assim. California Girls, a faixa homônima, né, a Teenage Dream, a Firework, a E.T. e a Last Friday Night, a Thank God It's Friday, que é o significado de TGEF. E todas liderando a Billboard Hot 100, né? E aí isso é só minha dúvida. Eu não consegui achar essa informação para os tempos de hoje. Eu não sei se esse recorde já foi batido por alguma outra cantora atual. Mas a Katy Perry foi a única mulher e a primeira artista de ambos os gêneros, homem e mulher, desde o Michael Jackson a ter 5 faixas de um único disco, até alcançar do topo da Billboard. Caraca, isso é muito grande, cara. Falando em termos, assim, de Billboard dos Estados Unidos, a gente sabe como que é um mercado insano, tá ligado? E pra tu ver, tipo, hoje em dia, só com os caras tipo Drake, que alguns recordes estão sendo batidos, então, de outras coisas. Então, é descomunal, assim, sem precedentes, assim, o que ela fez. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se esse é o disco favorito dos fãs. Esse ou One of the Boys, assim. Mas ela provavelmente... exatamente. Ali, esses 3, eles são até agora o ápice dela, né? O momento áureo. Mas, ao que tudo indica, ela parece que ela vai recuperar um pouco disso agora em Smile. Que, inclusive, por isso que a gente resolveu aproveitar que ela deve ter sido nisso, né? Ela deve ter o disco, o Smile, era pra ter sido lançado no dia 17, 18, alguma coisa. Era pra ter lançado mais de uma semana atrás, numa outra sexta-feira. E ela jogou para o dia 28, que vai ser justamente na semana que vai fazer aniversário de 10 anos. O maior sucesso comercial dela. Faz sentido, é legal, uma homenagem bacana, assim. Vai linkar as coisas, vai ser a semana Katy Perry, né? Até que no Musicalize vai ser um pouco isso. Cara, eu quero começar a abordagem das coisas, mas no geral aqui, com a capa do disco. Primeiro que eu acho uma capa sensacional, icônica, assim, né? A iconografia dela é muito chamativa, memorável, mas eu acho que ela é muito sintomática também do que o disco representa. Você tem a Kate despida, ela só tá coberta por essa nuvem meio que como se fosse uma nuvem de algodão doce, né? E isso reflete, né, um trabalho aonde ela se expõe muito mais. Ela falou que ela queria fazer isso, ela realmente consegue fazer, que ela se expõe mais em letras do que no álbum anterior e com uma sonoridade abertamente mais suave, mais doce e mais vintagemente colorida. Ele também tem uma visão de uma... quase como se fosse uma pintura clássica. Quase uma coisa meio aquelas pinturas renascentistas. Pode crer. Né? Como se fosse uma releitura, né? Isso! Pode crer. De uma arte pop, tá ligado? Eu gostei, pode crer. E ele mostra que isso também ele pode ser alçado ao status de uma peça de arte. E a gente viu isso também bastante, né, ao longo da década, com outras divas pop e tal. Eu acho que ela, junto com a própria Lady Gaga, cara, elas realmente deram um pontapé para um novo arquétipo de musas pop, que se sedimentou nessa década. Porque houve um gap ali entre uma geração e outra que ficou faltando coisa. E de lá pra cá, meio que só tem surgido novas e se estabeleceu como tem uma fórmula, tem um jeito de se fazer, não é que seja um padrão, mas tipo assim, agora a gente entende como que funciona a musa pop no mercado. Pode crer. Eu acho que pela essa construção estética mesmo, tá ligado? Eu acho que quando a gente para pra pensar na Britney mesmo, na Mariah, na Christina Aguilera, a gente não consegue atrelar tantas coisas estéticas além do som, além do momento delas naquela época. A Katy Perry e a Lady Gaga não, porra. Cada álbum elas vêm com uma parada diferente, tá ligado? E isso, querendo ou não, foi influenciando toda uma geração. Uma outra coisa que eu quero falar também é como eu acho que esse disco, Teenage Dream, nos seus pontos bons e ruins, talvez, digamos assim, mas ela precisava se estabelecer, então ela precisava dobrar as apostas aqui nesse disco. Então ele parece uma versão... por mais que ele modifique um pouco a vibe, mas ele parece a versão mais turbinada em vários pontos do One of the Boys, assim. Ele não é tão escrachado. Aquele disco tem músicas que são um pouco mais... que não se levam a sério de jeito divertido, que é bem legal. Aqui até ainda tem, mas acho que fica mais nos clipes. Aquele disco acho que tem uma vibe um pouco mais roqueira, esse aqui não tem tanto
Tanto que por isso que eu acho que a ideia fofa permeia bem o trabalho ao longo dele, assim, mesmo as musiquinhas pop mais agitadinhas e tal. E até na estética mesmo. Como eu disse lá no começo, ela tem uma vibe mais pin-up naquele trabalho. E aqui ela tem a coisa da peruca azul, né? Que até teve depois ela queimando o negócio da peruca e tal. Tem toda essa persona de fantástica fábrica de chocolates do pop, assim, sacou? E esse clima meio de adolescente, ela consegue também dar uma pegada mais séria, assim, sabe? Não é um negócio meio que forçado, que você vê a indústria formando uma artista para finalmente pegar os adolescentes da época. Não, eu acho que ela consegue trazer isso tanto esteticamente quanto no próprio som, atrelar coisas da personalidade dela mesma, onde ela vai discutindo como é que ela foi se descobrindo como artista, como mulher e coisas do tipo, e fazer isso de uma maneira que a galera da época, a juventude, entendesse, tá ligado? Por mais que tivesse uma puta produção em volta delas, mas só que elas eram as vozes reais ali. Exatamente. Ela e a Lady Gaga, sacou? As mensagens partiam inicialmente delas. Tinham as pessoas que ajudavam a lapidar, mas as verdades eram delas, absolutas. Então, por isso que eu acho que a coisa começou a ter um gostinho diferente, sacou? Uma coisa mais palatável, identificável. Você falou esse negócio do som adolescente. Eu quero falar isso, inclusive, mais na parte sonora. Quando eu penso num som extremamente colorido, alegre e com uma tonalidade jovial, cara, pra mim a Katy Perry até hoje, assim, é a parada que veio na minha cabeça. Eu também acho. Apesar de, assim, fazer parte daquele arquétipo mais comum que a gente tem de uma diva pop, que tem aquela desenvoltura vocal perfeita, sabe? Aquele negócio sério, regrado. Que isso é uma coisa que foi questionado nesse disco. Que as pessoas começaram a falar, tipo, ela não canta, não tá me dando agilizado. Nem acho que é tanto isso, não. Eu acho que nego meio que foi meio duro demais com a garota, assim, na época, garota, né? Mas eu acho que ela manda bem a beça nesse trabalho. Pois é, e ela consegue dar meio que uma aliviada, uma desmistificada nessa parada, nesse lance mais descontraído mesmo, tá ligado? Ela falar sobre qualquer coisa. E ela usa isso para desarmar as situações e desarmar, eu acho que um pouco, até críticos mais sisudos em volta dela. Você não tem como não ficar simpatizado pelo que ela tá fazendo. O carisma em volta dela é muito grande. Vamos começar a passar, então, acho que pras faixas, né? Eu quero só dar uma acentuadazinha numa aqui, antes da gente falar dos outros singles em si, mas a Teenage Dream é a primeira faixa do trabalho, não foi o primeiro single, a primeira acho que foi California Girls, mas se você pega a música, ela pra mim, ela já coloca o que vai ser apresentado ao longo do disco inteiro. É aquela faixa 1, que ela já define todo o tom de boa parte do trabalho, mesmo que você veja coisas novas ali, mas a estrutura sonora já tá ali. Pode crer, eu concordo totalmente. Muito pelo jeito dela de cantar, sabe? De colocar a voz assim, como se fosse mesmo aquele gritos de guerra adolescente mesmo, sabe? No colégio, uma parada mais meio motivadora, mas ao mesmo tempo meio sarcástica, tá ligado? Lá pra 33 segundos, assim, os vocais dela ficam de uma tonalidade, acho que mais adocicada. E fica com esse ar mais jovial. Parece que é tipo um overdub, que você consegue ver como se fosse umas 3, sei lá, Katy Perry cantando junto. Você dá essa sensação, eu acho que um pouco mais efusiva para esse momento, assim, e como isso vai sendo guiado até o refrão, e eu gosto muito, inclusive, da mudança pro refrão dessa música, que ele entra quase num Big Bang pop, explosivo, assim, o jeito que ele soa, né? E no segundo refrão, para dar ênfase, principalmente a voz dela ali, ao que está sendo cantado, tem uma silhueta que ele é leve, mas muito leve. É um sutil, mas dá pra perceber. Uma camada meio disco music. Naquilo que você falou, de ver meio que a galera revisitando essas paradas, é meio como se fosse uma Dua Lipa, só que não tão formada quanto a gente vê a Dua Lipa hoje, tá ligado? E eu acho que é uma coisa, tipo assim, eu acho que quando ela usa nesse trabalho elementos disco, funk ou de alguns outros gêneros, ela não parece, pra mim, adentrar tanto neles. Eu acho que eles são mais como se fossem elementos para aquele pop muito particular dos anos 2010, do começo dos anos, sei lá, do final 2008 até 2011. Se você pensar, ele tinha toda uma vibe sonora que é muito particular daquela época. Eu quero falar, inclusive, isso, porque o tipo de batida, a batida eletrônica que tinha ali, é uma coisa que eu consigo visualizar muito exatamente que era o som de uma geração, de uma época. A gente consegue ver tanto pela cadência, pelo timbre, pela pressão exercida nessas batidas, em bandas como LMFAO,
o David Guetta, o Black Eyed Peas, todos eles tinham... A Rihanna. Exatamente, o jeito que ela é colocada, essas batidas e as músicas, os vocais são elevados em determinados momentos, Sim. É muito próximo uma coisa da outra. Eu acho que a galera não tava muito na vibe de, eu tenho que procurar uma outra vibe para reinventar o meu som aqui. Ainda mais falando sobre produtores do pop daquela época. Eu acho que tava todo mundo querendo aproveitar o que tinha de melhor ali na época. Tanto a Lady Gaga, quanto a Katy Perry, sabe? Eu acho que todo mundo tava meio, não preso, mas assim, tava muito confiante no que tava sendo tendência na época ali mesmo. Eu disse que no One of the Boys tem mais um estilo roqueiro, que esse disco tem menos, mas esse aqui ainda tem. E essa música tem umas coisas muito interessantes também nesse ponto, que é o seguinte, o jeito que ela canta no refrão, ele é levemente rasgado, ele não é muito rasgado, ele é levemente rasgado, e dá pra você ver, inclusive, visualmente ouvindo ela cantando, as caras, sabe? Quando você tá fazendo uma cara que... dando uns... Lá no comecinho da música, ela começa de um jeito meio... quase um alt folk. E ela tem uma parada meio quase indie dos anos 90. A Katy Perry, ela falou que ela se baseou em duas coisas para fazer esse disco meio... que é Love Fool, do Cardigans, que é uma das minhas músicas favoritas da vida. Eu pirei quando eu vi isso. E outra é uma música do Ace of Base. Quando eu digo esse alt folk, parece uma sonoridade meio anos 90 que o indie fazia, o indie Liz Phair, de outras cantoras assim, nesse comecinho. E aí, na parte do refrão, faz uma parada com a guitarra que é muito interessante, que ele faz uma palhetada, que ela é robusta, e o som ele sai rechonchudo, mas ele sai rasgado, ele sai bom, bom. Por isso que esse pop deu tão certo. Porque ele parecia uma música comercialmente muito aceitável para as pessoas, mas ao mesmo tempo... muitos detalhes. Exatamente, cara. Exatamente. E eu tô falando esses elementos aqui de rock, porque quando eu tava dando uma pesquisada sobre quem ajudou e tal, eu não achei ele numa música específica, eu nem sei se no ponto final ele ajudou, mas você sabe quem tava meio que envolvido no começo dessa produção aí? Rivers Cuomo. Ô, louco, do Weezer, faz sentido, o vocalista do Weezer foi chamado pela própria Katy Perry para poder escrever música. E aí eu já quero passar para a segunda música, Last Friday Night. O comecinho, os acordes iniciais da música, para mim é o tipo de coisa que o Weezer escreve nos seus momentos mais pop, ali a partir do Beverly Hills e outras coisas assim. Do Make Believe, pode crer. Exatamente, cara. Cara, a Katy Perry pode até não mostrar isso às vezes nas músicas, mas ela tem uma influência musical muito rica e que faz com que ela tenha todo esse aporte pra fazer as coisas que ela faz, cara. É muito foda. Essa parte que é meio Weezer no comecinho dessa música, os acordes, se você vê, parece aquela coisa meio que o Rivers Cuomo gosta de fazer, mesmo sendo muito pop, mas aquele pop com cara de monkeys, de Beach Boys. Exato. Aquela coisa Califórnia Solar, tá ligado? Inclusive, a última música, se você pegar, a Not Like the Movies, ela parece muito uma baladinha dos anos 50, cara. Verdade. Bem calminha, assim, e tal. Bem quase uma Lana Del Rey numa estrutura... exatamente, cara. Verdade. Tem várias sugestões nesse trabalho. Eu acho bem legal isso. A gente falou do vibe um pouco disco, que tira aquele synth ali na primeira música, mas nessa música aqui, eu acho legal... porque ela tem o disco, mas já coloca uns toquezinhos mais funkeados, que inclusive a gente vai ver muito em California Girls naquele baixo violentíssimo, assim, que meu irmão, aquele é muito arrojado, com uma cara mais de funk, principalmente por causa da participação do Snoop Dogg ali na música, né? Eu acho que ele é até mais símbolo do álbum, eu acho que é o que mais ficou na cabeça, eu acho, assim, da galera, por causa do eu acho que ele fica junto, pra mim, com a música seguinte. Acho que as duas mais icônicas do disco é California Girls e Firework. Por vibes diferentes. Firework, minha música favorita do disco, e eu acho que é a música que eu mais gosto da Katy Perry. Eu acho que ela consegue ir ali nessa música, a inspiração, né, pra música, pra qualquer pessoa que já se sentiu inútil ou que a pessoa nunca se sentiu amada, né? E é uma mensagem pra que todo mundo tenha o seu momento de glória, o seu momento de, cara, eu posso, I can do it, fazer isso. E é legal porque ela consegue ser emotiva, ela consegue ser sentimental, ela consegue ser grandiosa, tudo no tom correto, assim. Eu também acho.
É muito difícil fazer uma música dessa e não cair pro brega, é muito difícil fazer uma música dessa e não cair pro pedante, é muito difícil fazer uma música dessa e não cair pro uma parada extremamente adocicada demais, sabe? A sacarose escorrendo. E, cara, não. Ela é a música, assim, que é pra tu se sentir glorioso mesmo. Ela consegue fazer isso nessa música, cara. Consegue. Pra mim, essa música é inacreditável, assim. Cara, Peacock, pra mim, é uma coisa a mais nesse disco, assim. Cara, é a versão que eu tava falando bagulho de deboche e as coisas escrachadas, inclusive do primeiro trabalho, assim. É a música desse disco, é isso, é Peacock. No sentido que, cara, é como se pegasse uma música de funk e botasse num pop com essas batidas meio cheerleader que tem. I wanna see the Peacock. Cara, parou, tentar te rir muito com essa música. Por que só os homens eles podem usar figuras fálicas, figuras de conotações dúbias sexuais para poder falar abertamente? Isso é outro, talvez, quebra de paradigma, uma coisa... Cara, foda-se, ela quer falar do Peacock do cara, ela vai falar do Peacock. É isso aí. Foda-se, cara. E fica divertidíssimo, é engraçado ouvir. Cara, Circle the Drain, quando eu falei em bagulho de rockão mais pesado, ela tem essa coisa que me tem, as guitarronas, é verdade. Bagulho assim, tipo... Cara, em alguns momentos, acho que eu sinto mais no primeiro trabalho, mas em alguns momentos aqui seria um primo distante de um Paramore da época, cara. Não soaria totalmente estranho, não. Por exemplo, ela começa a flertar muito bem com o hip hop de um jeito muito interessante, cara, que torna uma coisa meio... Não é pop, não é hip hop, fica uma coisa meio alternativa, assim, legal. E A.T. é uma exemplo perfeito disso. A A.T. mesmo, ela tem bastante dessa vibe que a Rihanna fazia bem, tá ligado? Trazer esse negócio mais R&B, mas também muito glorioso, tá ligado? Mas você concorda que a Rihanna, a gente espera, como a própria Beyoncé, que seja o tipo de artista que já esteja nesse lado? Exatamente. Pode crer. E a Katy Perry ter trazido isso foi assim, tem essa questão de ter esse empoderamento mesmo, que esse tipo de som já traz, porque é um tipo de som que exige muito da voz e também da dicção, não só da voz mesmo, mas de saber colocar a voz na música. Aí tá a inteligência do artista, né, cara? De você saber o que eu posso fazer de diferente, de legal. E aí você tem o... E, cara, e uma coisa que isso é uma particularidade muito grande desse disco também, a participação do Kanye West na versão remix que essa música tem depois. Exatamente. Que é o Kanye West, inclusive, no modo dele mais, meu irmão, tresloucado, assim, digamos assim, menos... Ele ainda não tava... Por mais que ele já falasse, nos trechos dele, ele fala, eu sou uma lenda, sou irreverente, sou reverendo, já fala da loucura dele, cara. Olha que maluco isso. Você não está convidado para o outro lado da sanidade. Eles me chamam de alienígena ou astronauta cabeçudo, porque talvez seja porque seu garoto Easy leva muito tempo. Basicamente não viu mais, ou viu pouquíssimo, nos próximos 2-3 anos, o Kanye West fazendo participação disso num disco pop. Pode crer. Isso me lembra muito o Kendrick participando de Bad Blood da Taylor. Que ele tem uma vertente completamente diferente do pop. Até ele flerta com o pop, mas é um pop muito mais próximo do R&B ao longo da carreira. Mas que não é exatamente o tipo de pop de arena, sacou? E o cara tá fazendo aqui. E a junção dos dois, na época, podia fazer sentido. Hoje em dia, pra mim, é uma parada muito louca. Mas isso também é um documento do tempo. É legal você pegar essas paradas. E eu acho que muito do que ela constrói nessa música talvez remeta realmente o que ele fazia ali no 808, que ele fazia ali no Graduation, sacou? O arquétipo, a estrutura sonora das músicas dele, como ele já quebrava os tempos e ele fazia umas coisas que soava alienígena, que é o próprio tema da música, que a música, na verdade, ela falando de um cara que ela tá namorando, pegando, como que ele é místico, misterioso, como é que ele é um cara único, assim, e tal. E essa música, a gente veria depois, no Prism, a gente veria Dark Horse sendo esse tipo de música. Eu também acho. Foi uma boa comparação. Cara, e aí eu acho que esse talvez seja um ponto fraco do trabalho. Eu acho que ele se mantém bem, pra mim, legal até o final, assim. Mas a gente já citou os outros singles. Daqui pro final, basicamente, cara, a gente tem uma repetição das fórmulas que foram apresentadas no começo. A gente não tem tantos mais acréscimos, até por isso que a gente foi, né, de uma música para outra. As duas primeiras a gente acabou falando um pouquinho mais e as outras foi falando menos, porque ela apresenta grandes alicerces das coisas ali.
E aí, invariavelmente, em algum ponto ou outro, ela dá algumas coisas mais interessantes. Eu acho que, por exemplo, a Who I'm Living For, principalmente na questão lírica, eu acho uma música muito importante. O Kate Hudson é um disco da época gospel dela ainda, né? Vertente de igreja. E ela, principalmente quando você é atrelado a uma doutrina muito forte, você vive muito tempo assim, as pessoas ficam nesse dilema dela, cara, como que eu vou viver agora dessa forma e será que Deus vai me aceitar? Será que as pessoas próximas a mim vão me aceitar? Será que eu vou me aceitar ali? Eu acho que é bom, ela traz esse dilema de uma forma meio sarcástica no jeito dela, mas também sincera. Eu acho que, de um modo geral, isso resume bem o trabalho. Nesse ponto, falando dos relacionamentos tóxicos, ela fala da Pearl, é uma canção que ela fala sobre, ela documenta a história de uma mulher que permitiu que um homem a derrubasse e impedisse que ela alcançasse os objetivos dela. E ela traz essa história e, ao mesmo tempo, ela meio que reflete como sendo, já ter passado por isso também, sacou? E como até hoje, e cada vez mais a gente não tá permitindo isso, mulheres passando por isso. Que é um tema, de novo, 2010 isso não estava em voga. 2020 tá em voga pra caralho isso. Sobre machismo absurdo, sobre controle, sobre corpo, sobre a vida da companheira. Porra, do caralho. Tem algumas baladas igual a The One da You Got Away. Eu acho que tem essa questão mais piano também, que meio que dá uma quebrada no ritmo elétrico de todo o trabalho, mas exatamente. Eu acho a introspectiva dela de dar meio que uma desacelerada nesse clima glorioso do resto do trabalho. Então, acho que foi isso, né? Tipo, acho que, porra, que destrinchada que a gente tem aqui desse trabalho, né, cara? Totalmente nostálgico, assim, até quem não gostava muito na época se lembra desse trabalho, ó. Exato, se lembra bem dos singles, gosta dos singles, e eu acho que o Revisitando é pra isso. Dar outra chance. Se vocês estão vendo esse programa aqui, não ouviram esse trabalho com a determinada vontade, né, com afinco, dê uma chance para Teenage Dream, que ele vale muito a pena, assim, envelheceu muito bem esse trabalho, muitas coisas realmente que estão acontecendo agora, ela apresentou lá atrás, tanto questão de letras quanto questão de sonoridades, e ainda assim é um álbum com extrema personalidade e muito cativante. Luanzito, então é isso, esse foi outro programinha. Galera, se vocês curtiram, não esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal, compartilha aí com todo mundo. E essa semana é semana Katy Perry, né? Sexta-feira a gente deve estar fazendo aí primeiras impressões e logo reagindo de Smile, novo álbum da nossa queridíssima Katy Perry. Luanzito, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Aquele tchau. Foi!